Não Pode Câncer, o podcast para sua conscientização contra qualquer tipo de câncer. Olá pessoal, olá meu povo, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o Não Pode Câncer. E hoje estamos com 3 convidados, eles que são do grupo E do curso de especialização em citologia oncótica ginecológica. E hoje eles vieram esclarecer um pouco sobre os critérios para adequacidade da amostra em citologia cervical, né? Um tema aí bastante importante para nós que fazemos parte desse curso, né? É sempre bom estar atento para essas temáticas, né, pessoal? Então vamos lá, eu vou pedir que primeiro Pedro se apresente, né, Pedro? Fica aí à vontade para discursar um pouco melhor. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Ivo, sou biomédico, analista clínico e pós-graduando em citologia oncótica pela UFRN. E hoje, juntamente com minhas colegas Roberta e Raquel, iremos abordar um tema que era uma dúvida recorrente durante a nossa graduação. Afinal, quais são os critérios para a adequacidade da amostra em uma citologia cervical? Primeiramente, é preciso entender que a identificação de um esfregaço satisfatório é necessário seguir os critérios do sistema de Bethesda. O sistema de Bethesda, de 2014, inclui alterações que se baseiam no acúmulo de dados e nos avanços da compreensão da biologia do câncer cervical. A expressão diagnóstico é substituída por interpretação ou resultado, no cabeçalho do laudo da citologia cervical. Dessa maneira, o sistema de Bethesda impõe que seus critérios de adequabilidade sejam a devida identificação da amostra, uma vez que se a amostra não estiver devidamente identificada, não tem como promover os dados da interpretação para a paciente. E isso juntamente com a solicitação do exame, junto com todas as informações clínicas e histórico do paciente. Informações extras importantes para a avaliação pré-analítica do paciente, visto que é necessário toda uma orientação antes de realizar a devida coleta. Já na fase analítica em si, no esfregaço, deve haver um número adequado de células epiteliais escamosas a serem analisadas, estando elas bem preservadas e de fácil visualização. Porém, em alguns casos, dados clínicos da paciente devem ser considerados, como em casos da esterectomia total, pacientes em situação de menopausa e radioterapia. Nessas situações, a quantidade de células tende a ser diminuída. Então, deve ser considerado isso na hora de fazer a análise cervical em si. E também, não menos importante, a evidência da zona de transformação, que compreende a metaplasia escamosa e as células endocervicais. Olá pessoal, eu sou a Roberta Cinedino e, como meu colega Pedro Ivo disse, uma das fases mais importantes para a avaliação de uma lâmina de citologia é a fase pré-analítica. O que é pré-analítica? Alguns cuidados que temos que fazer antes da realização do exame. Nela podemos ter algumas orientações para o paciente, como não ter relações sexuais nos dias anteriores ao exame, mesmo sendo com camisinha. Evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais. É importante também que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado. Uma curiosidade muito importante também é que mulheres grávidas também fazem o Papa Nicolau. Isso não prejudica o bebê. Nossa, que legal, né? Mas me diga uma coisa, quem é o profissional que realiza este procedimento, o procedimento da coleta? O profissional que faz a coleta do Papa Nicolau é a enfermeira ou ginecologista. Uma lâmina satisfatória para análise é aquela que tem células colhidas tanto da superfície externa como interna do colo uterino. Poxa, que interessante, né?
Muito bom saber disso, mas também me diga outra coisa. Quem deve e quando fazer o exame preventivo, né? Existe alguma condição prévia? A gente comentou isso no podcast passado, que é sempre bom frisar, né? Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após 2 exames seguidos, com um intervalo de 1 ano, apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada 3 anos. Entendi, Roberta. Me diga outra coisa. E o que é que a paciente deve fazer após o exame? A mulher deve retornar ao local onde foi realizado o exame na data marcada para saber o resultado e receber instruções. Tão importante quanto realizar o exame é buscar o resultado e apresentá-lo ao médico. Olá pessoal, meu nome é Raquel, assim como o Pedro, também sou biomédica e analista clínica. E retornando ao assunto sobre os critérios para adequacidade da amostra, é importante destacar que determinados fatores podem comprometer o diagnóstico de lesões pré-cancerosas e malignas, né? E nesses casos, a amostra é considerada insatisfatória para a avaliação. Eita, Raquel, mas me diga uma coisa aí. Quais seriam esses fatores e de que forma eles poderiam comprometer a avaliação da amostra? A amostra pode ser considerada insatisfatória se elementos como eritrócitos, exudato leucocitário, dessecamento ou lubrificantes comporem mais de 75% do esfregaço, o que implicaria na obscuridade do mesmo, né? Além disso, deve haver uma quantidade adequada de células epiteliais escamosas a serem analisadas, deixando elas bem preservadas e de fácil visualização. Entendi. Certo. Tendo tudo isso em vista, o que deve ser feito caso isso aconteça com a amostra? É necessário que haja repetição do exame assim que o fator de inadequabilidade for corrigido. Que interessante, né? Todos esses detalhes. Então, vou pedir um obrigado a vocês que estão presentes aqui, meus convidados, certo? Por todo esse esclarecimento, para entender o quão importantes são esses critérios na hora de uma avaliação de uma lâmina de citologia, né? Obrigado mais uma vez por participar do Não Pode Câncer. Espero vocês, ouvintes, em mais um episódio do Não Pode Câncer. Tchau! Não Pode Câncer, o podcast para sua conscientização contra qualquer tipo de câncer.